Muito bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Passou do meio-dia. É boa tarde. Aqui é o Jack e você está no Estratégia de Guerra Lives Diárias para Homens de Verdade. Vão chegando aí, pessoal. Espera aí. Então hoje a gente vai receber aqui meu amigo Pastor Fabinho, lá de São Paulo. Tá bom? A gente vai falar sobre plantação de igrejas em grandes cidades. E creio que vai ser uma bênção. Tá bom? Vão chegando aí, gente. Compartilha essa live, printa, posta. Vai ser brutal. Tá bom? Vão dizendo se o som tá legal, se a imagem tá legal. Claro que a imagem não vai estar tão legal, né? Eu com essa cara de ego aqui, complicado, né, velho? Então, vão chegando. Vão chegando aí, gente. Ó, o cara tem uma dúvida aqui, ó. O André Venceslau tem uma dúvida. Tu tá bem, cara. Eu tenho várias dúvidas. Tem só uma, então tu tá bacana aí. Ó, de novo, Pastor Jack, eu tenho uma dúvida. Tá bom, isso aí. Eu tenho várias. Vão chegando, gente. Esperar aqui o Fabinho entrar aí. A gente vai falar sobre plantação de igreja. Ele tá se preparando para plantar a segunda igreja dele lá em São Paulo. E é uma benção. Vão chegando, gente. Fabinho, onde está você? Pastor Fabinho entrou. Aí. Agora ele manda o convite e vamos para cima. Vamos para cima, Brasil. Como é que vocês estão, pessoal? Aí tu vai almoçando e ouvindo a gente, entendeu? Quer coisa melhor disso? Ó, pastor, Deus prepara mulheres para homens se casar. André, a live não é sobre isso, tá? Então a gente não vai falar sobre isso aí. Aí, ó, o Emanuel dando esporada no Fabinho aí. Vamos. E aí? Vamos lá. Tá entrando aí, grande Fabinho. Fala, meu E aí, irmão. man? Como é que tamo, cara? Tamo bem, cara. Tamo bem. E você? Tô bem, tô melhorando, cara. Tô um pouco doente aí, mas tô melhorando. Ontem tive mal, ontem até fiquei pensando que eu tava com problema de pressão, aí fui medir pressão, a pressão tava normal aí. Eu tô perdendo peso, apesar de não parecer, mas eu já perdi muito peso e ganhei. Então, assim, se eu te contar a minha história, fitness, tu vai enlouquecer. Eu já fui muito seco, muito, minha vida toda eu era seco. E depois aí do casamento, principalmente na plantação de igreja, o meu peso disparou, né, cara? E daí agora eu tô perdendo peso e meio que caiu um pouco minha imunidade, assim, me sentindo meio prostrado, meio mal. Aí fui ver ontem, tava tudo bem. E aí, cara, me diz uma coisa, meu. Antes a gente entrar no assunto aí, Pastor Fabinho aqui, pessoal, vamos lá, queria perguntar algumas coisas pra ti. Fabinho, tu nasceu em que ano? Nasceu aonde? Que cidade? Cara, eu nasci em 89. Sou da década de Ó, 80, finalzinho dos anos 80 aí. finalzinho dos anos 80. Gente boa, gente boa. Cara, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Sério, tu é paulista, cara? Cara, sou paulistano. E fui pequenininho lá pro sul, pra Joinville. Então eu me Quantos anos? considero, cara, uns 9 anos de idade, eu acho. Ah, então, mas tu lembra da tua vida em São Paulo, então? Lembro. Um pouquinho eu lembro. Tu nasceu na Lembro. capital? Nasci na capital, cara. Nasci na capital. E meu pai, enfim, assim, eu não tenho nenhum pedigree evangélico, né, cara? Eu sou bem vira-lata. Eu também. Muito bom, eu também. E meu pai, ele era um bandista, cara. A gente era da Umbanda, cresci nesse ambiente Sério, aí. cara. A minha mãe também, velho. Olha só que Tu cresceu com fitinha,
fazendo trabalho com pipoca na tua casa, Sim, cara. Balinha, pipoca, cachaça. cachaça. Exatamente. Não, eu sempre me questionei, Fabinho. Eu tava lá no meio dessa religião e eu perguntava, ah, que Deus é esse que quer pipoca, meu? Tipo, eu pensava, eu pensava, ah, mas essa divindade quer pipoca, as divindades dos mundos, das épocas passadas queriam sangue, queriam isso. Pô, essa divindade pede cachaça e pipoca. Pô, tá vendo Netflix? É estranho mesmo, né, cara? É muito legal, é muito louco, meu. Aí tinha os cachaceiros, né? Queriam cachaça, Exato, exato. E tudo. daí tu ia em festa de Cosme e Damião, comia pra caramba, Sim, cara. comia os quindinhos, negócio lá. Sim, exatamente. Isso aí foi Tem minha umas infância, coisas cara. legais, né, cara? Tirando assim que estão adorando demônios, tem umas Sim. coisinhas legais. Que louco, cara. Eu não sabia disso, Fabinho. É, não, a gente. Meu pai foi quase 30 anos da Umbanda, né? E, Nossa, cara. e aí a gente foi pro sul. Meu pai abandonou. Ele não sabe explicar o que aconteceu, né? Ele, abaixo da mãe de santo no terreiro, ele era a maior autoridade lá, né, cara? Sim. E ele, um dia ele sentiu algo ruim, cara, não quis mais, saiu fora. E aí ele foi pra. Aí nós fomos pro sul. E meu pai começou a frequentar a igreja católica na época, né? Uhum. Frequentei a igreja católica e tal. E a minha vida foi assim. Aí depois fui pro catolicismo e tal. E quando eu tinha 16 anos de idade, cara, recebi um convite para ir numa igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Joinville. Uma Isso em igreja. 95 por aí. Não, não, isso eu já tava. Já tinha uns 16 anos já. Isso foi em 2005, 2006. Ah, eu Eu tô, tô, eu tô calculando errado. Tá, entendi, eu, entendi. eu tô com Entendi. 31. Tá certo. E aí, cara, aí o Senhor me alcançou, foi de uma maneira bem inusitada. Eu lembro até hoje, cara, foi uma pregação sobre a cruz, né? Nossa. Foi uma pregação no encontro com Deus. A igreja fazia aquele tal do encontro com Deus, Aham, que você já ouviu aham, falar. aham, aham. E aí, cara, foi uma pregação sobre a cruz, mano. E aí o pastor falando sobre pecado, cara, que os nossos pecados destroçaram a carne de Cristo, cara. Só tinha Nossa. homens assim no ambiente, né? Era separado homens e Aham, mulheres. aham. Cara, eu chorei, cara. Ali eu me senti um bosta mesmo, cara. E ali foi onde tudo começou, cara. Cara, que legal, cara. Então tua caminhada com Jesus começa ali em 2005 ali. É. E tu foi batizado naquele ano ali também? Não, cara, daí era um pouco mais. Aí você tinha que fazer um curso e tal, mais ou Uhum, menos um ano mais ou menos de curso. Eu me batizei em 2006, uhum. cara. No ano de 2006 eu me batizei. 2005 foi o ano que eu casei, cara. Ano que eu casei. Que louco, cara. Que louco. Tá, vamos lá. Então, assim, e como é que foi a tua vida? Tu te criou em Joinville ali, então. É, me criei em Joinville, tudo, né? Tá, a gente fez a live com o Emanuel tava aqui agora, aqui, te dando uma. O Fabinho tá atrasado, isso aí é uma coisa do Fabinho, não sei o quê. Então, cara, e me Demanda. diz aí, tá, vamos lá. E como que começou a questão do ministério na tua vida? Como que começou isso? Cara, a primeira lampejo que talvez eu serviria nessa área foi através de uma irmã da Assembleia de Deus, né? Que em 2001, meu pai ficou muito doente, né? Nós estávamos em Joinville, meu pai quase veio a falecer. Ele teve um problema pulmonar muito Ele grave, né? teve. Ele teve um problema pulmonar muito grave e juntou com uma pneumonia. Meu pai fumava muito, né, cara? E aí isso prejudicou muito ele quase veio a falecer. E aí alguns irmãos, que nós até hoje não sabemos como, eles acharam o nosso endereço, porque a gente não conhecia muita gente em Joinville, né? Uhum. E eles foram até nós, um casal de irmãos assembleanos. O rapaz, ele era obreiro na igreja, e eles proporam de fazer orações lá em casa e Nossa, estudar cara. o Evangelho de João conosco, né? Cara, Aí, que demais, mano. cara, foi muito demais. Tem muito carinho por esse cara. Não, faz muito tempo que eu não vejo, muitos anos que eu não vejo ele. Mais de 15 anos, eu acho. E talvez ele nem sabe que eu seja pastor, né? Mas eles foram na minha casa, ele era recém-casado, ele e a esposa dele. E eles proporam pra gente estudar o livro de João. E a gente aceitou, minha mãe aceitou, meus pais aceitaram. E eles começaram a fazer um estudo. E aí eles perguntaram se eu podia participar também. Né, eu sou mais velho, somos em 3 irmãos, né?
Uhum. E aí minha mãe e meu pai falaram, não, ele pode participar sim, não tem problema. E eu participei. E aí teve um dia que ele falou, né, cara, lá ele pegou e falou, olha, mãe, falou pra minha mãe, né, eu não sei se a senhora vai entender muito bem isso, tudo mais, mas Deus tem um chamado pastoral na vida do seu filho. Uou. E naquela ocasião, cara, ninguém entendeu nada, né? A gente nem era evangélico, nem nada. Que E eu tinha uns louco, 12 cara. anos de idade, eu era bem novinho. E ali foi o primeiro lampejo de que alguma coisa poderia acontecer. E, cara, desde que eu entrei na igreja, assim, eu sou fissurado por igreja. Eu amo igreja, cara. Né? Putz, sou apaixonado pela igreja. E isso sempre foi muito intenso na minha vida, né, cara? Uhum, uhum, Aí, depois de um tempo, eu acabei saindo da igreja por algumas questões. Eu comecei a ler muito Novo Testamento e acabei entrando em alguns conflitos, né? uhum, E a igreja que eu frequentava, ela era adepta da teologia da prosperidade, então isso acabou meio que uhum, mexendo comigo, assim. Mas uma igreja uhum, que eu tenho muito carinho, muito respeito, foi lá que tudo começou, né? E, e depois encontrei a Igreja Onda Dura, né? Que é a igreja que recentemente eu uhum, servi a Deus e me tornei plantador de igreja lá no início, já 2013, nas plantações ao redor de Joinville. Eu já uhum, comecei a ir em 2012, mais ou menos, Florianópolis, Tubarão, fiquei um ano em Tubarão, uhum. depois me envolvi com, com outras cidades ali ao redor, mais perto de Joinville, Balneário Camboriú. E em 2015, cara, eu fui enviado para São Paulo, eu e minha esposa, cara, na fé e na coragem, com Jesus no coração, né? Sim. E aí eu comecei o plantio com 7 pessoas aqui, cara. Tu foi, tu e a tua esposa e mais 5 pessoas. As pessoas já eram daí ou elas foram de Joinville para aí também? As pessoas já eram daqui já. Tá. Eram 7 pessoas aqui. Antes de nós entrarmos na questão da plantação, uma pergunta aqui para a gente sair da questão pessoal aqui. Tá. E quem foi o responsável por te perverter para o caminho do Corinthians? Meu pai e alguns tios meus. Porque assim, a metade da família é palmeirense, metade é corintiana. É uma guerra. Nossa, nossa, E nossa. aí os corintianos ganharam. Meu pai é corintiano também. E aí foi, né? Só Daí que ele te deu uma. eu só quero dar um recado aí, ó. O Grêmio é o maior do Sul, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para quem tá vendo. O Corinthians, os corintianos, eles têm, assim, cara, não é que a gente é muito amigo, mas assim, o gremista, ele odeia Palmeiras, ele odeia o palmeirense, né? Porque o Grêmio e Palmeiras nos anos 90 É, deu muita briga ali. Eu ia nos jogos, né? Então, cara, eu vi na época do Luxemburgo, o Filipão no Grêmio, tá? Daí, o Corinthians tem uma rusga com o Inter, da época do DVD. é, Então, o que acontece, cara? O que acontece, então, que acaba sendo assim, né, meu? O Neto bota a camisa do Grêmio, é. elogia o Renato, aí fica aí, né, meu? Mas Parceria, assim, parceria. eu quero que o Palmeiras se exploda, entendeu? Eu quero que o Palmeiras se exploda, eu quero que se exploda. Eles não têm mundial, acabou. Não tem, não tem. Então, cara, vamos lá então, vamos lá. Tá, daí como é que começou a plantação de igreja aí em São Paulo? Tu começou com tu e mais tu, tua esposa. Não, peraí, antes disso, tu casou em que ano, ô Fabinho? Eu casei em 2012, cara. 2012. 2012 tu casou e 2013 tu já foi enviado já. 2015 eu fui enviado. Tinha 3 anos de 2015, casado. 3 anos de casado. Tá, deu pra aproveitar um pouco, né? Deu. Deu pra aproveitar um pouco. E Deu. tá, tu foi enviado aí pra São Paulo e tu tava morando, tu ficou morando onde aí? Qual região de São Paulo tu tá? Cara, é o seguinte, eu só voltando ali no início, no envio, a minha formação é na área industrial, né? Me formei em mecânico industrial, fui Ah, para tu te essa área. formou. Trabalhei 3 anos como mecânico industrial, depois passei para a área de engenharia, trabalhei 6 anos como projetista de máquinas, né? Mais na área hidráulica, assim. E aí eu fui enviado ao pastoreio nessa profissão, né? Em 2015 eu vim, então a gente tinha uma vida boa, tinha uma profissão legal, bacaninha aí. E aí a gente veio para São Paulo. E inicialmente eu não tinha onde morar. Eu tive que morar com a minha avó, né? E a minha avó morava na periferia de São Paulo, extremo sul de São Paulo, um lugar chamado Parelheiros, né? É bem periferia mesmo, bem retirado. E morei um ano e pouco com ela. Depois um rapaz de Joinville, Poleza, Matheus Poleza, ele veio de Joinville para morar aqui. Ele abriu
a possibilidade da gente morar com ele num lugar um pouco mais centralizado, até para auxiliar minhas correrias que eu tinha que fazer aqui com a igreja. Aí morei com esse rapaz por um ano, eu e minha esposa moramos com ele durante um ano. Ele quase não ficava em casa, na verdade, né? Ele viajava muito, saía muito, então a gente ficou nesse período aí morando junto com ele. E aí logo depois meu carro foi roubado, né? Roubaram meu carro aqui, né? E aí fiquei sem carro, tô até hoje sem carro. Como assim? Peraí. Roubaram teu carro como assim? Eu fui, Aonde foi? eu fui visitar um casal que morava lá em Guarulhos, que é uma cidade Sim, ao lado de São Paulo, né? da Grande São Paulo aí, né? Da Grande São Paulo. Aí fui visitar eles, cara. Quando eu voltei para pegar meu carro, eu já não tava mais lá. Que carro tu tinha, Fabinho? Era um golzinho, Que ano? um gol 2012. Era o Carro de plantador, meu. guerreiro, cara. Mano, ó, só que eu É, tava falando com um cara ontem. Em um ano e meio, eu rodei 50 mil km com ele aqui, cara. Em um ano e meio. Mano, eu te entendo. rodava demais. É, tu A, entende. a Vintage nós começamos em 2013 e o meu carro era um Gol 90, ano 90, quadradão. Quadradão. Quadradão, assim. Não, mas, nossa, eu botei 10 pessoas dentro daquele carro. Eu Nossa. quebrei ele no meio, cara. Quebrei aqui tá a frente do carro, aqui tá a traseira. E aqui tá, assim, eu quebrei o chassi, quebrou assim, ó. Nossa. Sério, quebrei o carro. O carro quebrou, assim. Eu falei pra Thalita que o nosso carro faleceu. Ô, cara, mas assim, pessoal, nós temos 104 pessoas aqui na live aqui. É impossível eu duvido que alguém que vai ver essa live não tenha condições de poder ofertar ou um gol na vida do Fabinho, ou no mínimo dar uma ajuda para uma entrada, cara. O cara é plantador de igreja. Quantos milhões de pessoas tem em São Paulo, cara? 12 milhões. Tem mais pessoas na cidade de São Paulo do que em todo o estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, é muito longe para andar, Cara, tu precisa de um carro urgente, cara. Urgente. Sim, cara. Eu tava vendo aqui uns Corolão antigo aqui. A Corolla é carro, sério, cara, sério. É. Corolla é um carro que o meu amigo pastor Rafael Ribas teve e ele disse que é o carro para plantador, meu. Tu compra o SEG ali, o 2006 ali. Ó, meu, o carro não quebra, é inquebrável, meu. Não quebra. Eu tô com um aberto aqui na minha frente, aqui um 2007, 2008 aqui, bonitão. Esses aí são os e não é caro, meu. Ô, pessoal, Fabinho, depois tu passa para mim a tua conta e eu vou publicar aqui. E, vamos levantar isso aí. Vamos levantar isso aí. Mano. Tu tá na principal cidade do Brasil, a gente precisa te ajudar. Ó, eu já vou dizer, eu vou estar ajudando. Galera, o Fabinho vai mandar a conta dele, nós vamos estar ajudando aí, tá bom? Vamos lá. Corona é como Fusca. Que Fusca? As pessoas romantizam o Fusca, né, meu? Tipo, o Fusca, né? O Fusca é uma porcaria, cara. Tá louco? Cheiro de gasolina. Já fez o papel dele, já fez o que tinha que fazer, fez lá o pós-guerra lá, deu, acabou. Tá. Vamos lá, cara. Então, assim, aí começou a igreja em 2015, então, né? Isso. E começou com 7 pessoas. Vocês começaram alugando ou começaram com um grupo base? A gente começou um grupo pequeno, né, um grupo base. E aí começa o processo de eu encontrar aquelas pessoas que são pilares iniciais da igreja, né? Quando você começa a plantação, você tem que ter um time ali. Tem que ter um time. Né? Que vai tocar mais negócio, que entendeu o que você tá fazendo, porque tem pessoas que, cara, demoram muito tempo para entender o que você tá fazendo ali, né? Uma coisa que eu acho legal que o Mark Driscoll fala no... Você gosta do Mark Driscoll que nem eu? Muito. A gente tem muita coisa em comum, na verdade. Olha aqui, ó. Que é isso, cara? Nossa. Mostra de novo ali. Ó, vai dizer que a gente não é parecido. Olha aí. Olha, ó, printa a tela. Alguém printa aqui, ó. Ó, de lado, pra ele ficar de lado aqui, ó. Printa aí. Que isso, cara. Que isso. É parecido, hein? Que isso. A barba, o cabelinho meio grisalho. Cabelinho pra aqui, ó. Pum. Cabelinho na régua. Ô, meu, e aí, meu? Então, assim, tu é expursionista também, cara. Cara, eu gosto muito do Spurgeon também, cara. Spurgeon ô, meu. É que assim, pô, Calvino é demais, tudo, Lutero. Meu, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Quando a igreja, os jovens, começarem, escreve o que eu vou te falar. Quando os jovens começarem a ler Lutero vai ser a grande sensação. Porque Lutero é quente. Lutero, ele seria um pregador gostoso de ouvir nos dias de hoje.
não apenas bíblico. Então, assim, o Calvino, a minha esposa e eu, a gente lê aqui no culto todos os dias. Nós estamos no volume 3 de Salmos. A gente, não sei quantas mil páginas. A gente lê o 1, o 2, a gente lê no culto aqui. Então é muito bom o Calvino. Só que o Calvino, às vezes, ele é maçante, entendeu? Agora, Lutero, mas assim, pra mim, ainda o maior é Spurgeon. Não, cara, não tem pra falar. Porque parece que, ele é muito atual, entendeu? Muito atual. Né? Ele enxergava além do tempo dele, parece, né? Exato. E, cara, interessante, até o teu chamado me lembrou o chamado do Spurgeon, né? Ele era criança, estava na casa do avô dele, recebeu uma profecia, né, de um pregador itinerante. O pregador fala onde ele vai pregar, fala, tu vai pregar na igreja tal, eu quero que tu cante o hino tal. E ele cantou lá para se cumprir. Bom, mas voltando lá. E aí, como é que começou? Em 2015, vocês começam com o grupo base. Quando que é o primeiro culto? Desde a primeira reunião até o primeiro culto. Quanto tempo se deu? Cara, no máximo 2 meses. Porque aí a gente alugou em janeiro de 2016. Eu cheguei em novembro de 2015. Em janeiro de 2016, nós alugamos um hotel, né? Um hotel, uma parte assim, que cabia umas 50 pessoas. E a gente faz o primeiro culto ali com umas 20, 25 pessoas ali. Isso em janeiro de 2016. E aí, todos os meses a gente se reunia nesse hotel para fazer os cultos. Fazia uma vez por mês? Uma vez por mês. Tá. A gente não tinha condições financeiras, né? A igreja não tinha condições e tal. E a gente foi indo dentro das possibilidades. Até que chegou em setembro de 2016, a gente alugou um pub. Nossa, né? Que legal. A gente alugou um pub, achei um pub aqui, a gente alugou, fez um culto, encheu. Depois, no mês seguinte, fizemos em outro pub aqui de São Paulo também. Mas a gente viu que não ia dar, cara, por causa da arquitetura do pub. Assim, ela é muito ruim para você prestar atenção na palavra. Por quê? Por quê? Não ficava todo mundo no mesmo ambiente. Ficavam em outro ambiente que não tinha como visualizar o pregador. Aí a gente teve bastante problema com isso. Entendi. E os donos dos pubs ficavam assustados, né? Porque eles não imaginavam que ia ser feito um culto ali, né, cara? Uhum. E aí aqui tem muita cultura do rock and roll também aqui em São Paulo, né? Sim. Acho que em Porto Alegre também tem bastante. Também. Aqui é bem forte. E aí, tipo, a gente tem uma região aqui que tem muito pub, muito barzinho, que a galera do underground, a galera gosta de curtir um rock and roll. Uhum. E aí a gente fez lá, cara. Até que no ano seguinte, eu encontrei uma vontade que eu tinha muito grande, era de fazer um culto na Rua Augusta, que é a famosa, não sei se você já ouviu falar na Rua Augusta. Sim. Né, a rua doideira aqui de São Paulo. E aí eu achei o Teatro Augusta, que é um teatro de mais de 40 anos aqui da cidade, um teatro bem antigo. Nossa. Bem progressista, né? Bem com a ideia progressista. Né? Enfim. E aí a gente fez um Aí que é bom, cara. Aí que é bom. Aqui tem em Porto Alegre a chamada Cidade Baixa, que é aqui um local onde tem bar, onde um negócio vira à noite, né? E, cara, eu queria muito ter plantado a Vintage ali. Eu virei aquele local de cabeça pro ar, mas não tinha nada que comportasse uma igreja ali, cara. Esse é o meu sonho. Segue aí. Aí começaram ali na Rua Augusta, né? A gente ficou na Rua Augusta, aí ficou conhecida como a Igreja da Rua Augusta, né? E começou essa fala. Foi bem legal, cara. A gente viveu muita doideira lá, velho. Tipo assim, ó, quem chegava de manhã cedo, domingo, e a galera tava virada à noite lá, drogada, muito louca. Sim. Aí tinha parada gay lá, às vezes, ali na Paulista, que a Augusta é uma travessa da Paulista. Uhum. Cara, vinha uns caras fantasiados de fada lá dentro. Nossa! Era engraçado, cara. Chegamos uma vez, a minha esposa, a gente chegou de manhã, a gente ouviu uns gritos lá dentro, de repente a gente olha assim, sai 4 caras do banheiro. Aí eu entrei no banheiro, quando eu cheguei lá, tinha um cara espancado lá dentro, todo ensanguentado. Nossa, falei, mano, o que tá rolando aqui, cara? Nossa, cara. Tipo, era muito doido, assim, né, cara? Lá Sim. Mano, é loucura, né? É que isso é a cidade. Isso é a cidade. Isso é a cidade. Isso é a cidade. E daí tem pessoas, cara, assim, tipo, é óbvio, né? Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, só que é capital, né? É infinitamente menor que São Paulo. São Paulo não é só uma metrópole, São Paulo é uma megalópole, né? Que é
aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Nós aqui somos uma metrópole. Mas assim, cara, eu tive em São Paulo várias vezes, então as pessoas elas querem fugir dos grandes centros e elas visualizam, Fabinho, a eternidade, todo mundo num campo, parecendo aquele papel de parede do Windows XP, É, parecendo tipo Teletubbies. Não, cara. A eternidade, ela é numa grande cidade, numa megalópole, cara. Entende? Cidade Santa. João viu a cidade descendo do céu, né, cara? é, É uma cidade, como diz o Keller, a história da redenção começa num jardim, mas ela encerra numa cidade. é. Então os grandes centros, é muita loucura, cara, é muita pluralidade, a gente pensando de todo jeito. Tu vai no centro de São Paulo, eu vou falar pelo centro de Porto Alegre, tu tá caminhando, quando vê passa o cara com o cabelo arrepiado, passa uma mulher da Assembleia de Deus, quando vê de repente passa um Hare Krishna, aí daqui a pouco passa um imigrante. É uma loucura, meu, é uma loucura. E é esse povo que nós somos enviados em missão, né, cara? Então, tipo, Exatamente. cara, e daí é muito mais fácil. Eu vou pro interior às vezes, nas minhas folgas, tipo aqui, vou pra cidadezinha, aí tu vai na cidadezinha, tudo tranquilo, os tiozão sentado, com as pernas pra cima, as crianças correndo no gramado, beleza, é muito legal. Só que, e aí, quem vai alcançar essas pessoas? Quem que vai alcançar essas pessoas que estão morando na cidade, cara? É. Quem Tem que vai ter os ir? dois, né? Exato, cara. E a gente pensa assim, pô, cara, e eu fico perturbado às vezes, Fabinho, que eu vejo que às vezes os crentes, cara, eles não sabem lidar nessas situações. Tu pode ver, entra um bêbado na igreja, fica todo mundo perdido, porque o nosso culto, cara, ele não comporta a gente estranha, entendeu? Nós somos, querendo ou não, a gente quer tudo organizadinho, né? Então agora a gente tá voltando com os cultos, a gente não voltou ainda com a reunião das crianças. Cara, é uma choradeira na igreja e eu vejo que os pais ficam perturbados. Porque os filhos choram, crianças. Eu disse, gente, se vocês fossem num culto dos puritanos, era uma bagunça. Era para cada dois adultos, umas 8 crianças, meu. Dizem que as mulheres daquele período, elas prestavam atenção em média de 30% do sermão. Não tinha como, Fabinho. Era um monte de criança chorando. Ah, mas o Tommy puritano, a gente pensa que era tudo perfeito. É. Não, cara. Igreja tem que ter esse elemento caótico, cara. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Eu sou apaixonado pelo caos, pelo pequeno caos dentro da igreja. Tu já deve ter lido os livros do Driscoll, ele diz que uma das coisas que faz a igreja crescer, claro que é Deus, mas Deus utiliza um pequeno caos no meio da igreja. E sempre que tem um pequeno caos, a igreja cresce, cara. É que nem massa de pão. Quando tu amassa, ela cresce. Então agora nós temos 2 cultos aqui. Aí o culto está muito próximo. E daí tá dando meio conflito das pessoas saindo e entrando no culto. Aí a liderança veio. Ah, mas pastor, não dá para nós deixar um espaço maior. E eu, por quê? Porque tá muito caótico. Eu disse, que bom. Deixa assim. Deixa desse jeito. Quero ver as É, pessoas correndo, cara. Quero ver assim, tipo, entendeu? Vamos arrumar as cadeiras, vai ser entre cultos, vai ser um desespero ali, mas tá bom, vamos seguir, é vida. Vida tem isso, cara. eu E aí, concordo meu, contigo. me conta mais aí, cara. Me conta mais como é que. Cara, conta um caso, assim, talvez inusitado, se tu lembra, não sei se tu lembra aí, que foi inusitado que tu viveu nesse contexto de cidade aí, pregando o evangelho aí. Cara, teve dois, assim, né? Que também envolve assalto, né? Que eu. Nossa. Um foi que. Foi quando a gente fez um. Tava eu, a minha esposa, uma moça que tá até hoje conosco, a Marcela, e um rapaz que estava com a gente também na época. A gente foi fazer um grupo pequeno numa praça aqui em São Paulo. E aí nós 4 lá, trocando ideia, abri o celular, acostumado com o Joinville, né? Tal, abri o celular, carteira em cima da mesa, né? E a gente. Aí eu ministrando, e eu lembro que o roteiro do que eu estava falando era justamente que o evangelho era uma esperança para a cidade, né? O evangelho era esperança para a cidade. E aí eu falando ali e tal, cara, de repente vem 3 caras, cerca a gente, né? Um cara me empurra assim, segura. Eu tava com moletom, o cara me segurou assim na mesa. Aí um ficou atrás da minha esposa, o outro atrás da outra moça, cara, eu
putz, olhando aquela situação ali, cara, os caras, passa as paradas aí, passei. Uma vontadezinha de reagir também, né, cara? A vontadezinha de dar um golpe de jiu-jitsu ali. Tem um irmão, o El, cara, o Wellington, cara, se ele tivesse comigo, assim, ó, se não tivesse as gurias, e no lugar das gurias tivesse o El, cara, eu acho que tinha tido um outro desfecho essa Vocês tinham se história. embolado com eles. Vocês tinham se embolado. E aí, o El Deu uma travada aí. Voltou, deu uma voltou. travada. Vai. E aí dava pra ele pegar dois e eu pegar um, né? Sim. Brincadeira. Mas assim, ó, e aí os caras chegaram na gente, aí os caras, passa aí carteira, celular, tal. Naquela confusão eu ainda consegui esconder minha carteira, coloquei ela dentro do moletom. Aí os caras pegaram o celular, pegou o celular da minha esposa e tal, saíram fora. Ali foi a nossa primeira experiência, assim, com a cidade de São Paulo, né? Entender a dor do paulistano, né? E tanto dos que estão nessa vida, como daqueles que acabam sendo vítimas dessa situação, né, cara? E aí, depois de um tempo também, eu fui fazer discipulado com uma galera, deixei meus livros no banco de trás do comentário bíblico, livro no banco de trás do Gol, porque o que acontecia? Eu morava muito longe, né, do pessoal que a gente iniciou a igreja. Então eu ia para o centro de São Paulo, ficava o dia inteiro, eu ia cedo de manhã, ficava o dia inteiro lá, e deixava meu carro estacionado lá no lugar, com os meus livros, com os meus materiais que eu usava para estudar e tudo mais. E aí, quando eu voltei à noite, eu e minha esposa para ir para casa, assim, a gente olhou pro carro, cara, vidro quebrado. Os caras acharam que era alguma coisa eletrônica, e aí era livro, né? Bagunçaram tudo, jogaram os livros tudo pro, né? E aí, cara, ali foi a segunda experiência, assim. Aí teve a terceira, que foi o roubo do meu carro, né? E essas, Cara, fala. Perdão. e essas três experiências, assim, me mostraram, assim, cara, o que uma pessoa, não só o paulistano, né? O Porto Alegre também, eu já fui para Porto Alegre, já pude presenciar aí o cenário de violência extremo que tem aí também, né, cara? E eu lembro quando eu fui até Porto Alegre, só um parênteses aqui, eu lembro que eu fiquei mais de umas 2 semanas aí, né, trabalhando aí, e eu fiquei em Cachoeirinha, na verdade. Daí eu ia para Sim. Porto Alegre, né, volta e meia, né? Uhum. E aí eu lembro que o taxista que levava a gente para a empresa, ele falou para mim assim, ó, toma cuidado com os larápios. E eu fiquei pensando, meu, o que é larápio? Se que era um bicho, né? Um passarinho doido que vinha no cara. Fazia ideia, cara. E aí, no último dia eu peguei, tomei coragem e perguntei pra ele. Falei, mano, me responde um negócio. O que é larápio, velho? Daí ele me explicou que era o trombadinha, né? Os malandros. Os malandros, né? Da rua. E aí eu, entendi, mano. E realmente, cara, o centro de Porto Alegre mesmo, cara, eu fiquei impressionado. Cara, é Loucura. muito parecido com São Paulo, mas eu digo que talvez seja mais parecido com o Rio de Janeiro. Uhum. Tá mais O pro Rio de Janeiro centro aqui é que tem algumas regiões do centro, tipo ali onde tá a igreja do Emanuel, ali é perigoso ali, tá ligado? E é ali que precisa de igreja, para mudar o quadro mesmo, entende? É ali que precisa de igreja, né? Então, assim, cara, é dependendo da região, né? Então tem umas partes do centro que é mais tranquilo, mas assim, cara, bom, vamos lá. Um conselho, cara, se a gente levantar essa grana pra tu comprar o teu carro, bota o corta-corrente, cara, por favor, tá? Bota um rastreador aí, porque, pô, Não, eu vou botar. Graças a Deus. no meu Gol, é que o Gol é um dos carros mais roubados do Brasil, né? E o meu Gol, cara, era muito engraçado. Eu botei 2 corta-correntes e 2 travas na direção. Então, cara, o cara chegava no meu carro, a trava é vermelha. Cara, se ele quisesse roubar, ele ia roubar. Os caras, eles dão um jeito. Mas o vagabundo, ele olha aquela trava, ele diz, daí ele olha um carro que não tem, ele vai no da frente. Então eu botava 2 travas na direção e eu botei 2 corta-corrente. Só que um corta-corrente era 1 palmo de distância do outro. Porque eu pensei assim, se o cara desativar um corta-corrente, ele vai imaginar que o outro corta-corrente é em outro canto do carro. Ele não vai imaginar que tá do lado, né, cara? E eu botei do lado ali. Enfim, cara, voltando então. Cara, e aí? Qual foi a primeira série de sermões que tu pregou aí, cara? Como é que foi? Como é que tu fazia? Cara, a gente tinha um tema, a gente seguiu o tema que a Onda Dura propunha, né? Aham. E na época, se eu não me engano, foi o tema metanoia. Era um tema voltado para mudança de mente e coisa do tipo. Eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que foi esse tema o primeiro tema que a gente
A gente pegou, não eram temas expositivos, né? A Ondadura não trabalhava com temas expositivos, livros, né? Eram temáticos mesmo, né? Mas, assim, teve alguns temas que me marcaram bastante, assim, né? Que daí eu tive a oportunidade de poder expor um livro, né? Um trecho ou uma perícope de um livro. Aí um deles foi Não Me Vergonha do Evangelho, né? Que é o tema no livro de Romanos. Teve um tema também que mexeu muito com a cidade aqui, cara, que é um tema que a Ondadura fez, foi sobre os heróis da fé. Cada semana era um herói da fé, aí pegava um tema da história daquele herói. Isso mexeu muito com a galera aqui, cara, porque até então a galera não conhecia o contexto histórico da igreja, era muito distante, né? As pessoas que frequentavam a igreja aqui, frequentam a igreja aqui, são pessoas que vieram do neopentecostal ou das igrejas emergentes, né? Em grande parte das igrejas emergentes, igrejas mais famosas que tem aqui no contexto de São Paulo, né? As mega churches que tem aí. E esses contextos, eles não contemplavam em estudar, entender essa parte da história da igreja, né? Tão valiosa, tão importante para nós. E aí, quando as pessoas começaram a entender quem era Lutero, quem era Spurgeon, quem era Calvino, eu não sei se teve Spurgeon, acho não teve Spurgeon, Calvino, George Miller, cara, começaram a entender a história desses caras e o tema que estava por detrás da história deles, cara, isso mexeu muito com a galera aqui. E acho que foi a porta de entrada para o povo entender essa parte da história e ficar apaixonado. E aí, né, cara, quando o cara come o churrasco gaúcho, o cara não quer mais saber de bife na grelha, né, mano? Ô, meu, essa aí é uma coisa até que abriu um parênteses. O pessoal falando, mas o que vocês acham que vocês inventaram o churrasco? Não, a gente não inventou. Ô, meu, só dizer pra galera aqui, ó, a diferença do churrasco aqui do Rio Grande do Sul é porque a gente tem muita planície onde fica o gado, né? Então o gado não fica subindo em morro. E ao não subir morro, ele não desenvolve musculatura. Ele é uma carne mais macia, né, cara? Então, isso faz toda a diferença. E outra coisa também é o pasto aqui. O pasto aqui é muito bom. Tem um jovem aqui na igreja que ele é biólogo e ele falou o tipo do pasto aqui. E isso é o que dá. E a carne uruguaia é melhor ainda. Porque a carne uruguaia, o pasto vem na boca do boi, é um pasto alto. O boi não faz nem a força de baixar a cabeça. Mas voltando para a palavra aí, cara, e aí? Tá, me diz uma coisa, e agora? Processo de plantação de igreja, cara, desafios novos, como é que tá hoje a questão aí? Eu tô num misto, né, porque eu saí da denominação da Dura mês passado, né, e uma coisa que até tenho deixado claro, assim, eu não convidei ninguém para caminhar comigo, né, eu saí, entreguei as minhas responsabilidades lá em relação a isso. Inclusive, sou grato aí a oportunidade que eu tive com o pessoal da Ondadura, né? Mas, enfim, Deus quis outra coisa para nós aí. Mas algumas pessoas, uma grande quantidade de pessoas decidiu continuar conosco, né? Uma das coisas principais e que as pessoas mais gostaram é que desde que eu comecei a pregar, dentro das minhas limitações, dos meus erros, eu tentei pregar isso positivamente, né? Mesmo que seja ali um texto não completo do livro da Bíblia, né? Mas aquele trecho, pelo menos, expor ali o que está no texto. E porque eu achei mais seguro, tanto pela minha insuficiência, minha inexperiência de pregador, como, cara, é a Bíblia, é a palavra. Você está dando a palavra para a igreja, né? Você está dando o que eles precisam, né? E aí eu não fiz nada antes de Deus sair da denominação antiga. Eu tinha as minhas convicções do que eu acreditava em relação à igreja, sim, né? Mas, assim, todos os desdobramentos jurídicos, estatuto, toda essa parte que é uma parte que as pessoas não veem muito, mas, cara, é muito importante isso, né? Confissão de fé. Eu estou estudando as confissões de fé, inclusive eu vi a sua lá, e que você me enviou. Tô tentando fazer, eu não vou abraçar inteiramente uma confissão, mas vou fazer algumas ressalvas, né? Inclusive até umas questões, tenho buscado acrescentar algumas coisas que são pertinentes dos nossos dias, por exemplo, o racismo, né? Alguma questão em relação ao racismo, né? Como a gente lidar como igreja nesse sentido, nem ser revolucionário em relação a isso, mas entender o que o evangelho trata em relação a isso, né? E que são questões contemporâneas. Eu acho isso muito legal quando a igreja
Eu penso que nem tu nisso aí. Eu acho que as confissões de fé históricas, elas são fabulosas, não devemos abrir mão delas, mas elas são históricas, né? Era a igreja, porque a confissão de fé, cara, ela é uma resposta, né? Na verdade, a Bíblia, como é que eu vou explicar? Ela nasce, o Novo Testamento, ela nasce como resposta. Pode ver, cara, a igreja, ela é uma resposta a um problema. 99% do Novo Testamento foi escrito respondendo uma demanda no período, né? E, cara, a própria organização do cânon, tudo, na verdade, não. Quando os caras começam a complicar, a igreja, bom, temos que resolver. E eu acredito, cara, que eu acho que essas grandes confissões históricas, elas são luzeiros, assim, que nos apontam para o essencial da Bíblia. Mas eu acho interessante as igrejas responderem, primeiro, localmente, por isso que eu sou contra uma confissão de fé global, entendeu? Porque eu acho que a confissão de fé, ela está muito ligado a um momento e ela está ligado também a um local. Então, tu vai ver questões sendo respondidas numa confissão de fé em determinada data que hoje nós temos que responder. As pessoas têm que saber o que a gente pensa, entendeu? Com certeza, cara. Então... Eu estou estudando as confissões principais históricas, né? E tem um cara que fala algo muito legal sobre isso, o Michael McKinley. Acho que você deve conhecer. Ele escreveu Plantar Igreja para os Fracos. E foi um ele dos fala primeiros livros que eu li sobre plantação de igreja. Que, na verdade, não é sobre plantação, é sobre revitalização, né? Ele revitaliza uma igreja, né? E ele pegou qual confissão mesmo, cara? Eu Ele acho que é pegou a mais Batista. enxuta. Mas a mais enxuta que eles usaram, né? Eu acho que é a Batista do Sul. Eu não me lembro não agora. Me lembro, cara. Mas ele pega uma confissão histórica ali, né? E ele não pegou aquela toda detalhada. É que eu sempre troco as duas clássicas batistas. Tem uma que é toda detalhada e outra que é mais enxuta. Eu não sei, eu não tô com o livro aqui agora. Eu tenho essa aqui, que é a 1689, né? E tem a Savoy, né? Que é 1640 e alguma coisa. Esse aqui é um livro da Estandarte de Cristo, né? Aí tem um catecismo compilado pelo Spurgeon, né? Dos puritanos. Ele pega os principais catecismos, faz uma compilação que ficou, cara, genial, né? Genial. Eu acho esse catecismo do Spurgeon, eu acho fabuloso. Fabuloso mesmo. Fabuloso. E assim, eu acho legal, assim, o que eu penso em fazer, né? Até em relação à nova igreja. Eu vou pegar uma confissão principal, que vai ser o norte, e a gente vai fazer adaptações, como você falou ali, né? Que tu pode pegar a confissão e embaixo tu botar tipo aquelas emendas constitucionais. Tu pode fazer algumas declarações, que nem eu te mandei, a gente chama a nossa de declaração doutrinária, né? Então, tipo, tu fala e depois tu faz uma série de... Tu pode ver que a nossa confissão lá no final, ela tem uma série do que nós somos e que nós não somos. Coisas que nós não cremos. Eu acho que a igreja também tem que dizer o que ela não acredita. Sim, cara, com certeza. Eu acho interessante isso. Muito eu achei bom. Genial, ó, o que vocês fizeram lá. Achei bem bacana também, cara. E com certeza eu vou pegar aquilo ali. E assim, eu tô vivendo um momento assim que você tocou num ponto ali, cara. Eu respeito demais as denominações. Eu acho o valor delas... Cara, se não fosse elas, nós não tínhamos chegado aqui. Eu vou até elencar 3 principais no Brasil, né? A Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus e a Presbiteriana, né? Eu acho que tem todas as outras também, mas acho que essas 3, cara, a gente precisa tirar o chapéu pros caras aí, Assembleia de Deus, os presbiterianos, batistas. Mas, assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento, cara, que nós precisamos de plantadores de igrejas independentes, cara, sabe? Tem uma boa bagagem, uma boa ortodoxia, vamos dizer assim, né? Que tenha amizades com boas referências, homens mais velhos, mais experimentados na vida de igreja, mas que faz o negócio andar, sabe, cara? A igreja a gente tem que plantar a igreja, cara, sabe? Tem o contexto de vocês aí do Rio Grande do Sul, cara, que é lamentável, né? Algumas pessoas até me perguntam, falam, a Bahia cheia de espiritismo. Eu falo, cara, não é a Bahia, é o Rio Grande do Sul, cara. O Rio Grande do Sul tem mais igreja na Bahia do que no Rio Grande do Sul.
Bem mais, bem mais. Né, a pluralidade de São Paulo, essa loucura, cara, esse negócio doido do progressismo aqui. Cara, a gente precisa fazer o negócio andar, sabe? Eu até quero, não sei se o cara vai ver isso aqui, mas um cara muito massa, que tem sido uma referência para mim, é o Jay Bauman, né? Que era um dos cabeças da Atos 29 aqui. É um cara formidável, inclusive tem que responder uma mensagem dele, lembrei Homem agora. santo. O Jay Bauman é um homem santo, cara. Um homem muito santo. Muito santo. Cara, pode falar, pode falar. Tem alguns pastores, a verdade, quero já aproveitar e já agradecer alguns caras, né? Você é um deles também, né, cara, que tem sido uma referência para mim já bem antes, já a molecada aqui, a rapaziada aqui da igreja gosta pra caramba de vocês, o bicho deve estar doido aqui com essa live. Manda um abração, pessoal aí. Fala pra eles, pode consumir o Jack aí, que é coisa boa. O pastor Fabiano Medeiros, que é o plantador da Graça Soberana aqui em São Paulo, a Sovereign Grace lá dos Estados Unidos, é um cara que tá me dando uma força. Demais, ele é muito gente fina. Ele é da Vida Nova, né? Ele trabalha na Vida Nova. Mano, o cara assim, é um cara... Cara, eu acho que ele é gaúcho, cara. Eu acho que ele é gaúcho. Ele é gaúcho? Ele é gaúcho. Ele é colorado até, sem vergonha, eu acho. É colorado? Putz. Eu acho que... Ninguém é perfeito, né, cara? E assim, mano, e outro cara também que tem me dado muita força, é o pastor Tiago, lá de Joinville, da igreja Vila da Graça, presbiteriana Vila da Graça. É um cara, inclusive pastor do meu irmão se tornou membro da igreja dele lá. É um cara que tem sido um homem de Deus, né? Na minha vida, na nossa vida. São irmãos, assim, que Deus... E os caras do seminário, né? O Franklin Ferreira, essa galera aí mais famosinha aí. E o Emanuel, se tu não falar o nome do Emanuel, ele vai ficar chateado, hein? Não. Aí entra o principal, né? Que é o meu irmão de briga de rua, né? É aquele cara que sai pra rua contigo pra pancadaria, né? Porque amigo não é o que separa uma briga. Amigo é o que chega na voadora. Chega arregaçando, né? Ô, meu... Cara, que legal, cara. Cara, um outro cara que eu admiro muito no Brasil, meu, é o Thiago Mates, cara. Sim, um cara... Putz, é um baita cara, homem o trabalho de Deus, dele na Red, meu... Cara, aquilo é um sonho, velho. Aquilo, cara, O cara é brutal demais. O cara Thiago... E é um cara simples, humilde, cara, sabe? Muito. Ele é aqui de Novo Hamburgo, cara. Ele é muito simplão. Eu gosto de ver ele pregando, que tem aquele sotaque bem porto-alegrense, assim, sabe? Coisa boa isso, cara. E ele prega, um homem de Deus, apaixonado pela igreja, cara. Tipo, cara, tem plantadores de igreja no Brasil aí que... Cara, eu amo isso, cara. Eu amo isso, cara. É demais, assim. Apesar das conferências de plantação de igreja, elas são muito atípicas, né, meu? Quando tu vai numa conferência de plantação de igreja, tá todo mundo usando xadrez, eles têm alguma coisa da Apple, né? Alguém tem... Eles têm alguma coisinha da Apple, né? Então, assim... é sempre gente muito ligada, são jovens dinâmicos. Então, cara, eu fui em conferências da Atos, da CTPI, cara, demais, né? A minha esposa, ela disse, mas eu não tenho idade para isso aqui, é muito agorizado e tal. Mas é muito legal, cara, muito legal mesmo. Enfim, cara, vou te dar um conselho, cara. Tu já leu o livro Formador de Heróis, do Dave Ferguson? Não, cara. Cara, olha só. Eu tenho que mandar esse aqui pro Ribas. Esse livro, velho, tu tem que ler esse livro. Vai aparecer virado aí, né? Esse livro aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo mandar pra ti depois. Cara, tu tem que ler esse livro. Tem que ler. Eu vi esse cara pregando, cara, pra plantadores de igreja. Cara, ele tem... a pegada dele... é sobre tu não ser o cara, não ser o herói, mas tu trabalhar pro outro ser o cara. E esse cara, ele pega esse conceito e isso vai indo... Cara, ele cita um caso de um cara que plantou 300 mil igrejas. Loucura. Tá, e me diz assim, qual o nome da igreja? O pessoal tá botando aí. ISN, o que é isso? É que assim, ainda não tem igreja sem nome, não tem nome, né? A gente ainda tá no processo, assim, só pra você entender, cara, um termo que a gente, com certeza vai ser o que vai guiar o nome da igreja, é um termo que o próprio Mark Driscoll utiliza, né? Que é o reformissional. Você pensar de maneira reformada, mas não negligenciar a missionalidade da igreja. Comunicar com a cultura,
ser provocativo mesmo em relação a algumas coisas que precisa ser provocativo. E assim, cara, você ter essa... Eu acho muito legal uma equaçãozinha que o Driscoll faz, que é o quê? A equaçãozinha da cultura, do evangelho e da igreja. Uhum. Né? Quando você não tem cultura, você se torna uma igreja fundamentalista. Quando você não tem Exato. igreja, você vira um movimento para eclesiástico. E quando Para você não tem eclesiástico. evangelho, você vira um Se torna liberalismo. liberal. Liberal. Então a gente tentar alinhar essas coisas e, cara, ser uma igreja que dentro das suas limites... Assim, eu tenho falado muito para as pessoas, cara, nós jamais seremos uma igreja perfeita, mas nós temos como ser uma igreja saudável, né? Exatamente. E essa é a intenção. Que legal, cara. Que legal. Coisa bem boa isso. Eu fico feliz. E uma coisa, cara, uma coisa que eu aprendi com o Jay Bauman, meu, a gente tem que entender uma coisa, assim, ó. Nós não alcançaremos uma cidade sozinhos. Nós não alcançaremos uma cidade sozinhos. A gente não vai alcançar sozinho. Não. Para a gente alcançar uma cidade, a gente precisa de outras igrejas. Sim, e de outras redes. Nenhuma rede de igreja alcança uma cidade. Não. Projeto de Deus, cara, que nem eu estava conversando ontem com o Emanuel, cara. É interessante, cara, que nós tenhamos diferenças doutrinárias periféricas, né? Então, assim, o cara... essas diferenças, elas atestam muito mais a nossa unidade do que se nós pensássemos igual em todas as questões. Então, aqui na Vintage nós não batizamos recém-nascidos. Só que eu ando com pedobatistas, tranquilamente, entendeu? Ou seja, cara, eu sou apaixonado por aquela visão do Keller, meu. O Keller, ele vai e ele é um presbiteriano pós-milenista, não sei se a galera sabe disso, e ele tá lá financiando plantação de igreja da Assembleia de Deus, luterana, financiando plantação de igreja batista, ou seja, os plantadores de igreja chegavam na City to City, que era o movimento lá, e eles levantavam fundos, eles viam se o cara era crente, amava Jesus, era um cara ortodoxo, e eles pegavam e enviavam o cara. Por quê? Porque tem locais que a Assembleia de Deus tem que falar, tem locais que é uma presbiteriana, e a multiforme graça de Deus, cara, Deus vai alcançando essas pessoas, entendeu? Então eu acho muito importante a gente ter esse mosaico nas cidades. E para alcançar uma cidade plural, tem que ter uma pluralidade de igrejas. Assim, ó, Jack, isso que você falou, cara, vai ser um dos valores que eu não abro mão, cara, que é a catolicidade, sabe? A gente entendeu o valor da catolicidade. Até Deus tem feito isso através... Eu citei alguns irmãos aqui que têm me ajudado. Dentre esses irmãos, você tem um presbiteriano, você tem um batista, você tem uma igreja independente. Cara, eu assim... Irmãos da Assembleia de Deus, cara, que tem me dado força, me encorajado. Cara, assim, ó, pentecostais, reformados, cara, irmãos queridos que... Eu não posso nem fazer a oração de Elias, eu não tenho nem ousadia, eu não posso nem chegar e falar assim, pô, cara, eu tô sozinho, não. Eu não cheguei nem nesse ponto, porque, cara, Deus levantou pessoas que eu nem imaginava, mano, né? Pô, me mandando uma palavra, um salmo, me encorajando, perguntando se estava tudo bem. Membros de outras igrejas, cara, assim... eu tô impressionado com isso. E eu digo pra ti, cara. Travou aqui. Peraí. Quando assim, eu digo pra ti, voltou. Travou. Eu digo pra ti que, cara, algo está acontecendo no Brasil. Né? Eu não tô falando daquele avivamento tosco, triunfalista, não, cara. Eu tô falando assim, cara, Deus está acendendo uma chama no coração de verdadeiros homens de Deus nesse país, cara. Amém. Sabe? Amém. Uma coisa que está acontecendo, os púlpitos estão sendo lavados, cara, que começa por aí, né? Começa a gente está vendo muita coisa que a gente fica triste de ficar sabendo o que está acontecendo, mas, cara, Deus começa por ali, cara. Deus começa por ali. Precisa ter um púlpito santo, precisa ter homens tementes ao Senhor. Amém. Né, cara? E Deus está levantando, está fazendo, e assim, o Brasil ele ainda... Ele teve os seus lampejos da ação de Deus na sua história, mas ainda não teve algo assim que, cara, abalasse a estrutura do país, assim, tá ligado? O apóstolo Pedro diz isso, né? Que o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Pela né? casa. E tem um texto também que diz na Escritura, acho que é Eclesiastes, a minha casa convém santidade, né? Então Deus vai julgar o mundo, mas ele vai começar pela casa dele, né, cara? Exato. E assim, Jack, e aí eu tô trabalhando nessa parte burocrática, eu tô estruturando as coisas da igreja, né? Provavelmente em outubro
a gente começa a primeira série de sermão, né? E eu já vou dar um spoiler aí. Eu sei que a galera da comunicação vai querer me matar. Tem o pessoal da equipe aí, né, cara? Vamos, fala aí. Eu Mas faço a mesma coisa aqui, Fabinho. E os caras ficam loucos comigo. Os caras, ó, pastor, então nós vamos anunciar isso aqui só daqui a 3 cultos. E eu, tá. Aí no finalzinho do sermão, eu jogo tudo assim. Bora. não. Fala. A primeira série de sermão vai ser um sermão cristológico. A gente vai falar sobre Cristo. Para. Cara, a primeira série de sermões da Vintage foi sobre Jesus. Eu peguei aquele livro do Driscoll, Jesus Vintage, e, cara, e foi ali, eu preguei aquilo ali, entendeu? Cara, bora. Sobre Jesus, cara, que legal, meu. Ele vai ser um tema... o nome do tema vai ser inspirado no livro do John Stott chamado Incomparável Cristo, né? Nossa. E, cara... Que livro é esse? Eu não conheço esse livro. Eu não conheço esse livro. Deixa eu ver aqui. Amor, pega pra mim ali, por favor. A minha auxiliadora vai me ajudar aqui. Pega pra mim Incomparável Cristo. Mas ela é corintiana também? Ela é corintiana, cara. Ela é corintiana. Puxa vida, cara. Ela não era nada. Ela não era, né? Daí casou comigo. Tá bom, meu. Tá ótimo. Não sendo palmeirense, tá bom. Não, tá bom. Esse livro aqui, ó, Jack. Incomparável Cristo. Nossa, fiquei interessado, velho. Ô, lê o sumário dele rapidão aí, meu. Deixa eu pegar aqui. Ele é um compilado de vários caras, vários teólogos, né? Que o John Stott convidou para escrever sobre ele. Então, assim, ó, primeira parte é o Jesus original, o Jesus das Escrituras, né? Do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, das cartas de João, das 13 cartas de Paulo, da carta de Gálatas, das cartas paulinas. Nossa, cara. Aí a segunda parte é o Jesus eclesiástico, né? Como a igreja tem apresentado ele na história, né? Aí vai falar de Justino Mártir, os primeiros concílios, a importância da cristologia, a época do monasticismo, Bernardo de Claraval, Tomás de Kempis, Martinho Lutero, e outros um monte de caras aqui, né? Depois vai falar do Jesus influente, né? O Jesus da cultura, né? O Jesus que está mais no ambiente cultural. E aí vai falar dos papas, de vários caras famosos aqui, o que eles falam sobre Jesus. E por fim o Jesus eterno, né? Que daí é um Jesus mais apocalíptico, né? Vai tratar mais um ponto escatológico. Nossa. Cara, demais, meu. Demais, cara. Ô, meu, cristologia pra mim... Ó, meu, tem assim, ó. Tem 3 grandes temas, assim. É cristologia, missiologia e eclesiologia. Cara, isso aí... Massa. Cristo, missão e igreja é demais, cara, demais. Assim, Jack, demais. Por mais que eu sou um adepto da pregação expositiva e entendo o seu valor, a gente vai começar com um temático, mas um temático doutrinário, né? Mas aí que tá, meu. Hoje, eu acredito que a exposição, ela é... Eu tô pregando expositivamente, 90% que eu prego é expositivo. Eu tento, né? Acho que expositor, pra mim, é muito pesado, assim, eu sou um Amós, né? Eu brinco assim, eu sou um Amós. Cara, mas assim, velho, vai ter um momento que vai ter que entrar num tema também. Por exemplo, eu quero pregar sobre Ordo Salute aqui, tá? Legal. Eu quero pregar a ordem da salvação aqui. Eu já preguei sobre calvinismo, peguei os 5 pontos e preguei o 6º sermão sobre as consequências do calvinismo no mundo, né? Enfim, cara, vai ter algum momento que tu vai ter que entrar em alguma questão temática, cara. Sim, né? Tu só tem que ter mais cuidado no sermão pra amarrar tudo, entendeu? Pra não falar o que tu quer, né? Enfim, cara. Mas que fenomenal. Esse tema até vai ser um pouco mais de boa de fazer, porque basicamente eu vou falar do Cristo prometido, do Cristo encarnado, do Cristo morto e do Cristo ressurreto, né? E do Cristo que voltará. Então, você... É um pouco mais fácil, pelo menos eu acho, né, de se amarrar os textos, porque é o fio condutor da escritura, né, cara? É isso, né? Então, esse é o primeiro tema, a galera não sabia, agora tá sabendo aí. E tem que começar com Cristo, mano. A igreja começa com Cristo, né? E acho que esse título que o John Stott deu, o Incomparável Cristo, a primeira intenção que eu tenho é que ninguém me veja como herói, cara, né?
Isso aí, Porque ele é cara. incomparável. Ele é incomparável, né? It's all about Jesus. É tudo sobre Jesus. Isso aí, cara. É Cristo, 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 Cristo. Cara, eu fui criticado porque eu falava muito de Jesus. Eu preguei a série, a Sim. primeira série de sermões. O nome da série é A Nossa Mensagem é Jesus. Foi a primeira série de sermões que eu preguei na Vintage. E daí era Jesus como Deus, Jesus como homem, tríplice ministério de Cristo, o nascimento de Jesus, por que Jesus nasceu de uma virgem, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, Jesus voltará, enfim. Chegou um cara pra mim, cara, era o nosso principal dizimista na época. Ele chegou e disse pra mim assim, pá, mas tu tá falando muito de Jesus, bem assim, cara. E tu começando uma igreja, e o cara, na época, ele dava um valor de R$ 1.800 para uma pessoa só, era tipo gigantesco na época esse valor. E eu me lembro que assim, eu fiquei, ele querendo forçar que eu mudasse o tema. Eu estava diante de um valor, ou eu estava diante de Jesus. Eu disse, quer saber, meu? Vamos tudo pro espaço. Parecia que eu estava vendo a cara de Deus me olhando assim, vamos ver agora, vamos ver agora. Enfim, cara. Um monte de gente foi embora porque eu comecei a falar de Jesus, cara. Eu disse, o que vocês estão querendo, cara? O que vocês estão esperando? Né? Boa. E, cara, foi demais, meu. Foi demais. Que alegria, meu. E assim, é o fundamento da nossa alicerce, né, da igreja. Não existe igreja sem Cristo, cara. A igreja só Exato, tem... exato. Não existe noivo sem noivo. Exato. Meu, as caras falam assim, mas como dizia o Spurgeon, né? Os caras dizem assim, não, o Jackson, já me falaram muito isso de mim, né? O Jackson força tudo para acabar em Jesus. Tudo, ele força uma aplicação. Às vezes ele força... Meu, eu vou te falar bem a real. Eu acho que eu forço mesmo. E eu não tô nem aí, cara, ó. Eu não tô nem aí. Os caras falam assim, o Jackson fica forçando, vendo Jesus onde Jesus não tá. Eu disse, cara, ou como assim, meu? Né? Aí eu discuti com um teólogo aí, um tempo aí, e ele disse, não, porque o cara fica falando tudo sobre Jesus, Jesus, Jesus. Eu pregando Neemias, eu falava sobre Jesus. Pregando em Ruth, eu falando sobre Jesus. Cântico dos Cânticos, falando sobre Jesus. E as pessoas se perturbam, cara. Eu disse, cara, se a Bíblia diz que tudo vai convergir nele, cara. Se todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Cara, como que eu... Não tem como eu exaltar muito Jesus, cara. Não tem como. Eu tô fazendo pouco, eu deveria fazer mais. Ele é o clímax das escrituras, cara, né? Exato, cara. Cara, e ali em Lucas 24, quando ele chega pros caras, meu, e ele pega e ele explica tudo o que estava sendo dito a respeito dele nas escrituras, cara. Ô, Jack, uma fala minha, eu não sou muito da frase de efeito, mas eu tenho uma frase que me carrega. E o pessoal da igreja sabe muito bem, porque eu cito ela praticamente todo sermão. Eu não sei se existe alguém que já falou isso, mas eu até hoje não encontrei. Jesus é o tudo de Deus para nós. Exato, né, cara? Ele é o tudo de Deus. Eu sou um fãzaço do John Piper, né, cara? E quando o John Piper lançou um livro, que é um livro novo, Deus é o Evangelho, cara, eu zerei a vida, mano. Porque isso, cara, ele é o maior presente que nós temos. Ele é o tudo de Deus. Ele é a boa notícia. A gente pode dizer, mesmo sendo pobre, a gente pode dizer que a gente é rico porque a gente tem Cristo, velho. Exato. E essa é a essência que a igreja precisa entender. O Keller também fala isso no Igreja Centrada. O evangelho é a única coisa que suporta todas as demandas de uma igreja, todas as lutas que uma igreja local vai enfrentar. E não são as programações, não é a estratégia, não é, cara, não é nada, nem discipulado, né? É Cristo. Cristo é o tudo de Deus. Isso, se faltou Cristo, faltou tudo, mano. Exato, né? Exato. Exato. E nossa assim, bandeira é Cristo, cara. Cara, que demais. Eu tô pregando, só um pouquinho. Falei. Eu tô pregando Apocalipse, tá? Então, cara, o tema é assim, Apocalipse, o Cristo exaltado e o nosso testemunho. Cara, para mim o Apocalipse é revelação de Jesus. Não apenas uma revelação que Jesus está trazendo, mas é uma revelação sobre Jesus. Se tu não tiver Apocalipse na tua cristologia, a tua cristologia é defeituosa. Cara, vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem um documentário que o professor Franklin Ferreira indica a igreja de Santa Cruz. Cara, é fabuloso. E é uma igrejinha que é plantada numa favela no Rio. E ela muda aquela favela. Cara,
No final do documentário, eles chegam numa senhora, ela viaja pelo Brasil, bem velhinha, e eles perguntam para ela assim, mas como que a senhora vai pelo Brasil todo falando de Jesus? Aí a velhinha, bem velhinha, ela diz assim, porque o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, ele não perde batalha, ele é general do general, bem velhinha, assim, aquele jeitão pentecostal. Eu olhei para minha esposa chorando e disse assim, olha, pode falar o que falar dessa mulher, ela tem uma visão exaltada de Jesus. E quando nós temos uma visão exaltada de Jesus, nós temos disposição a testemunhar. Nós não temos mais medo de testemunhar. O que falta para nós, Fabinho, é uma visão exaltada de Cristo. Depois que Isaías viu o Senhor, aí ele pôde dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, cara. Ele tem que ver o Senhor exaltado. A gente tem que visualizar nas escrituras, na pregação do evangelho, esse Cristo exaltado. Entendeu? Enfim, cara. Fala aí, fala aí. E assim, agora a gente tá no quê, né? Eu e minha esposa, a gente tá num malabarismo aí, né? Que é mantermos, eu trabalhando nessa parte burocrática da igreja, também tentando dar uma descansada na mente e no coração, que não é fácil você deixar uma denominação, exposição, as pessoas questionam, algumas pessoas criticam, né? Não entendem, né? Não respeitam muito às vezes, nem por... Não sabem que, né, os nossos motivos, e não quero aqui falar nada, mas coisas nossas mesmo, né? Nossa saída. As pessoas às vezes não se esquecem, cara, que nós depositamos a vida inteira nisso, né? E agora mudou, né? Então, eu estive 11 anos na denominação, então foi uma dor para mim, é um divórcio, né, cara? É uma coisa dolorida. Exato, exato. E a minha esposa, 16 anos lá na comunidade, então a gente está nesse meio termo, assim, tanto trabalhando nessa parte burocrática, eu trabalhando na parte mais estrutural da igreja também, a parte eclesiástica, também tentando cuidar do nosso coração, da nossa mente, ter aquele descanso em relação a isso, e ao mesmo tempo atendendo as pessoas. Todos os dias eu estou atendendo ovelhas da igreja aqui, cara. Todos os dias a gente recebe pessoas na nossa casa, a gente, né, tenta acalmar os corações, porque algumas pessoas foram muito pegas de surpresa, né, por isso. E então, assim, ainda tem o seminário, eu tô cursando o seminário, né, cara, e tá puxado pra caramba, os professores lá são meio maldosos e brincadeira, assim, os caras são muito amáveis lá, né. Que legal, cara. Então a gente tá tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né. Uhum. Mas tem sido muito bom, cara, também, apesar de tudo, assim, a gente tem recebido do amor da Igreja de Cristo, não de uma denominação, mas da igreja, que está reunida aí em Porto Alegre, em vários lugares, em Joinville, em São Paulo, no Nordeste, né, cara? E, cara, isso me encoraja, velho, sabe? Porque eu olho assim e falo, mano, nós não estamos sozinhos, sabe? Tem um exército se levantando aí, cara, e que tem um credo que o unifica, né? Que é um credo trinitário, que aponta para Cristo, para a glória de Cristo, e que tá ansioso pela volta desse Jesus, né, cara? Eu acho que, eu já ouvi alguns caras falando assim, que a gente querer que Jesus volte é um egoísmo, né? Eu falo, pelo amor de Deus, como assim, cara? Como que eu não vou querer, velho? O texto diz Maranata, meu. Acabou. Maranata vem, Acabou. a Bíblia termina assim, cara. A Bíblia termina assim, mano. Né? O Espírito e a noiva dizem vem. Vem. Então, cara, a gente precisa ansiar e confiar na soberania de Deus. E assim, Jack, eu, sendo um pouco mais terapêutico aqui, eu tô um pouco cansadão, assim, foi bem puxado o final, assim. Tem a pandemia também, todo esse lance, igreja isolada. Cara, isso aí desgasta a gente, né? A gente precisa muito. E a gente tá metendo uns clandestinos aqui, sim, perdão aí os irmãos mais... A gente tá metendo um clandestino, a gente tá metendo o modo John MacArthur aqui. Isso aí, cara, isso aí. E a gente é protestante, né, mano? A gente tem que protestar, velho. Não, o problema é o seguinte, cara, no que envolve, eu não teria problema nenhum. Nós cancelamos os nossos cultos aqui antes de todo mundo. Antes do governo mandar, a gente cancelou. Eu não preciso da prefeitura mandando eu cancelar o culto. Isso, a igreja é soberana, a gente pegou e cancelou. Por quê? Pandemia, a gente não sabe o que é. Vamos dar uma olhada, vamos analisar. Agora, cara, um mercado aberto, lotado, ônibus lotado. Agora, se fechar todo mundo, shopping aberto, lotado.
Se fechar todo mundo, eu tô dentro. Agora, só pra igreja, a nossa igreja aqui, ô Fabinho, a nossa igreja é gigante, o prédio que a gente alugou agora. As paredes levantam. Ou seja, é muito arejado, é muito arejado. E, cara, a gente, pessoal de máscara, pessoal com álcool, higienizando as mãos, e bora cantar, bora louvar Jesus. Cara. Cara, Não, eu tenho que encerrar. Ô, Fabinho, eu tenho que encerrar. Já passou tudo aqui. Vamos meter outra live. Talvez semana que vem a gente fale um pouco mais. Foi muito bom falar contigo, cara. Foi muito bom. Bora. Fabinho, me manda a tua conta e vamos levantar esse corolão aí, velho. Sério, cara. Vamos levantar isso aí, cara. Ontem eu comprei uma bike pra mim, né, mano? Não, mas tu precisa de um carro, meu, pra carregar tua família, pra tá andando aí. Entendeu? Não, sério mesmo. Se Deus quiser, ano que vem ou o Martin ou a Catarina aí. É isso aí. Todo mundo, meu, é nóis, cara. É nóis. É nóis. Estamos trabalhando, né, pra isso. Estamos trabalhando pra isso, mas aí agora é a parte... Aí depende do Senhor, né? É isso aí, cara. E quando, que nem o pessoal diz, né, meu? Quando a mulher para de tomar remédio, é pênalti sem goleiro, né, meu? É pênalti sem goleiro. É só chutar, né? É só chutar, cara. Só chutar. Ô, meu, seguinte, vamos levantar essa grana, pessoal, que tá vendo a live aqui, ó. Vamos levantar essa grana pro Emanuel. Cara, isso aí eu vou te dizer, meu. A gente tem... Quanto que tá esse Corolla que você tava vendo aí, ô, Emanuel? Quanto que tá? Deixa eu ver aqui, mano. Acho que tava 23, mano. Ó, cara, na boa, tá? Digamos aí, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui. Digamos que, ó, 20, nós chegamos, batemos mais, né? 23 mil, né? Dividido por 111, sabe que 111 pessoas aqui, dá 207 pila para cada um. Cara, a gente consegue levantar essa grana aí pro Fabinho, tá? Então, assim, eu vou estar ofertando a grana no teu ministério, tá bom? Manda tua conta e eu vou pedir para todo mundo que tá vendo essa live aí. Ô, meu, pastor Fabinho perdeu o carro na missão. Nós não podemos, cara. Eu não tô falando, não é para enriquecer ninguém. E ainda, meu, se o Fabinho, se passar essa grana aqui, glória a Deus, cara, entendeu? A gente não vai ser miserável com o pastor. Eu vou te dizer, cara, quando tu pega a história, Calvino, o contrato que ele tinha assinado com Genebra, o salário dele era altíssimo. Só que era tudo usado na missão. Moravam 54 pessoas na casa dele, Fabinho. Sabe o que é isso? 54 pessoas moraram na tua casa, eram sustentadas pelo próprio Calvino. Porque hoje em dia nós temos pastores que têm dinheiro para viver como rei. A casa deles, ninguém se hospeda na casa deles, ninguém come do dinheiro deles, é tudo para eles, tá bom? Então assim, velho, vamos levantar essa grana aí, pessoal. Vamos levantar essa grana pro Fabinho. Fabinho, manda a tua conta. Ô, meu, abre um PayPal, cara. Abre um PayPal para tu receber oferta de fora do país. Entendeu? É urgente isso. Tem que levantar outras formas de renda, cara. Tá bom? Manda aí. Eu vou largar depois do meu stories aqui. Me manda tuas contas. Vou largar no stories. A gente tem que levantar. Pastor tem que ter um... Pô, cara, tu tá numa cidade de 12 milhões de habitantes aí, cara. Entendeu? Tem que ter. Manda... Tu tem Nubank? Tenho. Tá, eu já vou te mandar minha oferta hoje já. Vai somando, vai guardando aí e vamos levantar esse corolão aí, meu, tá bom? Cara, é que assim, não é uma coisa inalcançável. Não é uma coisa inalcançável, cara, entendeu? Tá? Também, mano. Manda um beijão pra tua esposa aí e vamos fazer uma live semana que vem de novo. Vamos meter uma live semana que vem. Vamos sim, cara. Vamos fazer acontecer a parada aí, né? Vamos sim. Tamo junto. Cara, Jack, obrigado, mano. Você é um cara incrível. Não sei se tá acabando já, mas... Só queria te dizer aí, cara, que já faz bom tempo que eu aprendo muito contigo aí à distância e sempre falo pros caras da igreja aí, rapaziada. Formei um grupo de homens aqui, inclusive, inspirado aí pelo seu ministério também. A pancadaria tá rolando solta lá. E é um grupo de 40 homens. Pô, já é um grupo grande, né? Muito bom, muito bom. E o que você falou é real, cara. Uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás é que a qualidade do ministério do pastor não é medido por ele, mas é medido pela vida de Cristo nas ovelhas, né? E você não é o pastor que se destaca, mas é a vida de Cristo na vida da igreja. Amém. Né, cara? E essa é a minha intenção aí. Jack, obrigado, mano. Te amo pra caramba, velho. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço pra Igreja Sem Nome,
que em breve vai ter um nome, tá Em bom? breve. Deus abençoe vocês, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Eu quero aparecer aí em São Paulo para estar cultuando junto com vocês aí. Um Amém. abração, tá bom? É Vou nóis. almoçar. Falou. Fique com Falou, tamo Jesus. junto.